Estamos iniciando mais um programa, A Velha Nova Friburgo. Ao meu lado, o professor de História e produtor desse programa, Carlos Arnaldo Bravo Berbert. E hoje, nosso programa está especialíssimo com o padre Marcelo Piller. E hoje a gente vai falar da paróquia, né, de São Pedro e São Paulo, e vamos falar muito do bairro de Duas Pedras. Então, os bipedrenses, que eu não conhecia esse termo, vão ficar muito felizes da gente lembrar a história dessa igreja na Velha Nova Friburgo. Seja muito bem-vindo, padre Marcelo. Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado pela acolhida. Eu também fiquei surpreso com esse termo bipedrense, né? Então, é algo novo para nós e eu creio que o povo de Duas Pedras vai ficar muito feliz com o que a gente vai conversar aqui. O padre, o senhor comentou comigo, eu adoro essa coisa assim da memória oral. O senhor me disse, quando a gente vai fazer um programa, História e Memória, sobre a paróquia, né, de São Pedro e São Paulo, o senhor me disse que, possivelmente, de acordo com o que o povo ali da região relata, é em razão das Duas Pedras, das montanhas Duas Pedras, que escolheram dois santos protetores da capela, é isso? Creio que sim, porque pelo próprio Evangelho, né, Jesus chama Pedro, Simão, de pedra, né? E ali as Duas Pedras, e depois o companheiro de trabalho apostólico foi São Paulo, com São Pedro, a junção, né? As Duas Pedras da Igreja de Jesus Cristo, as Duas Pedras do bairro, né, daquela região. Interessante, né? E aí, ele trouxe um álbum incrível aqui que a gente vai começar a mostrar. Na verdade, a fundação a pedra fundamental é em 1902? 1910, desculpa, 1910. E começou justamente com um padre jesuíta. Queria que você mostrasse aqui, nosso cinegrafista mostrasse aqui, Tomás, o padre Vicente Prósperi. Tá dando para pegar, Tomás? O padre, inclusive, tem um nome na rua ali, em frente à igreja, né? Sim, é Rua Padre Vicente Próspero. Aí aportuguesaram o sobrenome do Padre Prósperi, né? Botaram Próspero. E aí também eu queria que você mostrasse, Tomás, uma foto que eu acho bem interessante, que é antes mesmo, em Duas Pedras, antes mesmo da igreja. Essa foto aqui de cima, quando não havia ainda a igreja de São Pedro e São Paulo. Olha só que graça esse bairro de Duas Pedras, né? O casario ali todo antigo, né? E a gente está até conversando também com o Juca, né? Parece que em frente é a Rua São Pedro. Deve ser onde está essa pose, deve ser a atual pracinha de Duas Pedras. Pode mostrar mais um pouquinho, Tomás? É bem interessante, né? A gente vê essas fotos antigas, a modificação toda que é feita no bairro, né? E já o quadro do Sagrado Coração de Jesus, porque é uma devoção muito cara aos jesuítas, né? Da Apostolado da Oração. Certo. Então já está ali o quadro do Sagrado Coração de Jesus. Então, Juca, passa a bola para você. Você frequenta, né, Juca? Eu frequento, igreja. sim. Eu é gozado, só frequento, mas eu frequento uma vez por ano. Foi uma promessa que a minha saudosa mãe fez dela ir sempre no dia 29 de junho, lá na capela de São Pedro, de São Paulo, né? Então, eu acompanhava minha mãe quando ela já estava ainda idosa, ela faleceu com 94 anos, e eu sempre a acompanhava para ela ir nos dias de São Pedro lá, e depois que ela faleceu, eu continuei cumprindo também com as determinações dela. Mas a gente fica muito feliz de ter o padre Marcelo aqui, porque coisa boa é quando numa paróquia chega um padre e que se identifica com a comunidade, né? Isso não é só ali em Duas Pedras, mas em qualquer espaço onde o padre, o vigário, né, ele vem a se identificar com a turma. E o padre Marcelo é super querido naquela região, embora ele esteja há pouco tempo, há um ano e pouco só, mas ele já é muito querido naquela região. E de Friburgo, né? Friburguês, o padre, eu conheci muito o pai dele,
o Cirlei, né? Cirlei, fomos companheiros, jogamos futebol junto e amigos, né? Então, fico muito feliz de ter o Marcelo aqui, o padre Marcelo, e nesse trabalho maravilhoso que ele vem fazendo. A nossa igreja de São Pedro, São Paulo, ela está num dos bairros mais tradicionais de Friburgo, que é o bairro de Duas Pedras. Aquela região de Vila Nova, Duas Pedras, é o reduto dos italianos em Friburgo, né? Quando os primeiros italianos vieram, maior parte vinda do Espírito Santo, né? O estado do Espírito Santo é o estado em que abrigou inicialmente boa parte dos italianos que vieram para Friburgo. Do Colégio Anchieta, tinham também aquele grupo de italianos, todos os primeiros anos, 30, 40 anos do Colégio Anchieta, a maioria, Janaína, eram de descendência italiana. Isso é muito interessante, né? eu não sabia disso. Exatamente. Por isso que os Spinelli todos fizeram ali, a carpintaria ali. E ali né? foi tudo ali tudo feito ali pelos Spinelli. italianos, né? E lá em Duas Pedras tinham as tradicionais famílias ali da região. Uma das famílias de muito destaque ali era a família Saipa, certo? Os Saipa, eles foram os primeiros dali e fizeram um movimento muito grande, porque quase todos os Saipas eram católicos e adoravam futebol. E criaram ali até um clube de futebol chamado São Pedro, Janaína. O campo do São Pedro é onde é hoje aquela rodoviária que tem ali no rodo ali. Ali o campo era ali de futebol? O campo de futebol era ali. Era a continuação. Uma foto aqui de futebol. E tinha o nome de São Pedro. E continua existindo o Clube São Pedro né? lá. São Pedro. Aí depois ele foi transferido, né? Mais próximo lá da igreja. Isso, né? E o Saipa continua. Os Saipa Continua todos, no futebol, né? e na igreja. E eles eram, só no time de futebol, chegou a ter uma época em que tinha Cici Saipa, Roberto Saipa, Ataíde Saipa, Ernestinho Saipa, isso tudo eram famosos naquela região de Duas Pedras, né? E todos eles craques de futebol, Janaína. Vou você mostrar aqui, Tomás, olha só, duas fotos, a gente tem essa foto aqui, estou indicando. Você pegar. Desses times, né? Que As crianças já, né? Na igreja ali de São Pedro, né? Uma das maneiras de se atrair as crianças para cá. Tem mais essa cá. aqui, olha, só para mostrar essa aqui. Estilo bem jesuíta, né? O esporte. Ali, né? Ai, tá dando brilho, peraí, deixa eu tirar um pouquinho. Tá bom assim? E muita gente vai gostar de ver essa foto agora. Hein? Essa ligação aí, né? Da igreja do Anchieta, da colônia italiana recém-chegada, com aquela população de Duas Pedras, né? Ali tinha os Romanellis, que depois teve até um padre Romanelli, tinha os Mangia, certo? Eu vi aqui no álbum esse família nome. Mangia também, tradicionais ali. Então foram inúmeras as famílias, Messene também, ali daquela região, todos eles italianos também. Quintieri. Tem o Quintieri também da lá. Quintieri. Vitiello. Não, tem o Quintieri também. Quintieri. Vitiello também, né? Também morou lá? Ali daquela região. Interessante, Ju, que eu não conhecia esse dado, não. Que ali se concentrou italianos. Boa parte de italianos. Né? E aí a igreja de São Pedro, né? Ela veio... Ela, quer dizer, está com 108 anos, né? Quer dizer, a pedra fundamental é de 1908, né? Nós estamos em 2018, tem 108 anos, né? 1910. Isso. 1910. Nós estamos em 1918, tem 108 anos que foi lançada a pedra fundamental dessa igreja. Exatamente, 21 de abril de 1910.
1910. Eu vou pedir um intervalo e vou pedir para a Luana jogar na edição algumas fotos desse maravilhoso álbum que o padre Marcelo trouxe aqui para a gente, em memória aí da igreja de São Pedro e São Paulo, do bairro de Duas Pedras, né? Fotos incríveis, tá? A gente fecha o programa mostrando essas imagens.